verso. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer estarmos de novo no Lição da Escola Sabatina. O caminho difícil é o tema da lição dessa semana e nós vamos ler o verso para memorizar, que está em Isaías no capítulo 8, verso 17. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Vamos ler? Nos acompanhe o que diz o profeta. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Isaías 8, verso 17. Bem, Isaías capítulos 7 e 8 formam uma unidade sobre o juízo contra Judá, incluindo a Síria e também Israel. A última parte de Isaías 7 trata dos inimigos da nação de Judá. Ali se vê os pequenos seres viventes, a mosca e a abelha, que eram símbolos das nações estrangeiras e também instrumentos divinamente designados na futura destruição do povo de Israel, o povo de Deus. Esses capítulos também testificam que Deus enviou muitos sinais a Judá sobre seu juízo iminente. Por exemplo, o nome do filho de Isaías. Deus pede a Isaías que escreva a expressão Maer Shalal Ash-Abbas, nome difícil, né, em hebraico, o nome do filho de Isaías, como um pronunciamento claro dos eventos futuros. A primeira parte do capítulo 8 mostra que a Síria, Israel e Judá sofrerão por causa do rei da Assíria. Especificamente, Judá confiava no grande poder da Assíria naquela época, em vez de depender unicamente de Deus, de modo que a era das trevas, da mesma forma, viria para eles. Este estudo está dividido em 3 sessões, intituladas: a primeira, os inimigos estão chegando; a segunda, a nação amiga vem para Judá; e a terceira, confie no Deus Santo. Os inimigos estão chegando. Isaías capítulo 7, nos versos 17 a 25, por exemplo, traz uma profecia contra Jerusalém. Essa cena de juízo é apresentada por causa da relutância do rei de Judá em confiar na libertação divina do Senhor, pois o país enfrentava um ataque dos exércitos sírio e israelita. Deus falou por meio do profeta Isaías, exortando o rei a não ter medo de Rezim e Peca por muitas razões, e que os planos deles não seriam concretizados. Pelo contrário, seus reinos seriam desamparados. Isaías 7, verso 16. No entanto, pareceu que o rei de Judá não estava disposto a confiar no Deus, os grandes desafios que estava enfrentando. Está registrado em 2 Reis capítulo 16, verso 7, que Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantam contra mim. Assim, o Senhor julgou o reino de Judá. O Senhor permitiu que Judá experimentasse algo que não acontecia há tempos, há anos. O Senhor, diz a Bíblia, virá vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Isaías capítulo 7, verso 17. Algumas nações perseguiam Judá nessa época, entre elas Síria, Israel, Egito e predominantemente a Assíria, de acordo com o capítulo 7 de Isaías, versículo 18. Os edomitas e os filisteus, de acordo com 2 Crônicas 28, 17 e 18, também se uniram contra Judá. Ao contrário de Daniel,
O profeta Isaías não usou bestas terríveis para representar os poderes que atacariam Judá. Ao contrário, eles foram simbolizados por moscas e abelhas. Outros escritores bíblicos usam esses elementos para representar inimigos do povo de Deus. Isaías 7, verso 20, oferece outra descrição vívida. Diz ele: naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e de sua barba. Os opressores humilhavam seus prisioneiros de guerra, raspando-lhes os cabelos. A referência ao cabelo da cabeça e das pernas pode expressar aqui a totalidade da devastação terrível e poderosa. Amigo, amiga, que descrição poderosa dos inimigos de Deus e do povo de Deus, Judá, nesse problema tão eminente, nesse problema tão terrível que a Igreja de Deus no Antigo Testamento havia passado por conta de sua própria desobediência. A descrição anterior é ampliada para retratar uma completa desolação na terra. Também, naquele dia, diz o texto bíblico, todo lugar em que houver 1000 videiras no valor de 1000 moedas de prata será tomado por espinheiros e ervas daninhas, com flechas e arco se enchará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Isaías 7, versos 23 e 24. A nação amiga vem para ajudar. Isaías 8 é uma extensão da profecia de Isaías capítulo 7. O juízo contra Judá é referido nessa passagem juntamente com outros elementos. O anúncio começa com o nome hebraico singular que o filho de Isaías recebe, não é? Comumente foi traduzido esse nome como rápido despojo, presa segura, Isaías 8, verso 1. A criança representava um aviso à nação, né? Das previsões divinas para os inimigos, às portas de Judá e para a própria Judá, a próxima vítima da Assíria, sem dúvidas. Em relação à Síria e Israel, foi profetizado mais uma vez: antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. Capítulo 8, verso 4. Os versos seguintes dão outros detalhes sobre esses eventos. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Seguindo esse verso, o profeta aponta a próxima vítima das forças assírias. Inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra. Ó Emanuel, Isaías 8, verso 8. Mesmo depois desses pronunciamentos, 2 Reis capítulo 16 diz que o rei de Judá ainda preferiu confiar na soberania assíria. Que coisa terrível, você não acha? Confiar ainda na Assíria. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou seu servo, eu sou seu filho. É mole a gente ouvir uma coisa dessa de um homem que era ungido de Deus como rei de seu povo. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantam contra mim. 2 Reis, capítulo 16, verso 7. Amigo professor, professora, aluno, aluna, que coisa é difícil, né, acreditar no poder humano em vez de crer e confiar no poder divino. Para conseguir o apoio da Assíria, Acais enviou uma parte dos tesouros de seu reinado, né? Depois disso, a profecia é cumprida. A Síria é derrotada pelos assírios. O cumprimento, então, da profecia em relação a Judá é declarado em 2 Crônicas 28, versos 20 e 21, que dizem assim: quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo.
Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Ó amigo, amiga que me assiste através das plataformas digitais, confie no Deus poderoso, confie no Deus santo. Em 2 Crônicas, por exemplo, há certos detalhes que podem contribuir com mais informações para o nosso estudo dessa semana. Isaías 8 apresenta um pronunciamento profético claro em relação aos inimigos de Judá na época. É uma mensagem vívida no nome do filho de Isaías. Provavelmente o rei, como muitos em Judá, pensou que o pronunciamento profético da futura destruição de Judá faria parte das notícias falsas da época. Isaías 8, verso 12 diz: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. A Bíblia nos diz que o rei não se voltou para Deus. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor, ele mesmo, o rei Acais. 2 Crônicas 28, verso 22. O registro da Bíblia descreve algumas de suas ações. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram à sua ruína e a de todo o Israel. Acais ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses e assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Na última parte dessa sessão, o Senhor exortou seus fiéis naquele tempo: não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês. Isaías 8, versos 12 a 14. Na época de Acais, o santuário foi profanado e outros atos, dentre outras coisas, ele fechou os portões da casa do Senhor. Portanto, nesse momento crítico, o Senhor seria um santuário para eles, o centro de santidade para alguns, mas seria pedra de tropeço e rocha de ofensa para outros. A esse respeito, a escritora cristã Ellen White escreveu: entretanto, em Judá viviam alguns que mantiveram sua obediência a Jeová, recusando com firmeza serem levados à idolatria. Era para esses que Isaías, Miqueias e seus associados olhavam com esperança ao verem a ruína causada durante os últimos anos de Acais. O santuário fora fechado, mas aqueles fiéis foi assegurado: Deus está conosco. Isaías 8, verso 10. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês. Oh, querido, que profecia! Que o Senhor nos ajude a ouvirmos a sua palavra, a ouvirmos a sua voz, a ouvirmos o que Ele deseja que ouçamos todos os dias, e não os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Se puder, onde estiver, ore comigo. Pai do céu, como foi difícil para o teu povo enfrentar nações vizinhas e pagãs, mas por quê? Desobedeceu a tua voz, a tua palavra. Ó Deus, nós não queremos fazer a vontade nossa, mas simplesmente cumprir e fazer a tua vontade. Abençoe cada internauta, abençoe cada estudante da tua palavra, da lição da Escola Sabatina desta semana. Nos ilumine para que possamos colocar a tua inspiração em prática, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ok, amigo, amiga, minha irmã, meu irmão, a lição desta semana, de número 4, fica por aqui e eu te espero, te aguardo na próxima semana. Até lá, que Deus te abençoe. Tchau. E unidos cumprir a missão, eu aprendo a